Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. E hoje a nossa convidada é a escritora capixaba Ângela Silva Jardim. Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu agradeço o convite a você e essa oportunidade de estar conversando com você e com seus ouvintes. Que bom. Boa Ângela, noite. hoje você traz pra gente aqui seu primeiro livro, né, Abstrato e Substrato. Eu gostaria, antes de falar sobre o livro mesmo, a obra, que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse para os nossos telespectadores. Contar onde você nasceu, como é que você veio para o Espírito Santo, que você não é daqui, né? Sim. Eu nasci em Miracema, lá no estado do Rio de Janeiro. E já no segundo grau, logo em seguida eu fui fazer vestibular no Rio e estudei numa faculdade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e me casei. E interrompi a minha universidade e em seguida vim ao Espírito Santo, já casada, e depois de uns 6 meses que eu estava aqui, eu comecei já a minha carreira profissional trabalhando, passei no concurso em 84 para auditora da Receita Estadual. E então trabalhei lá em Afonso Cláudio. Foi uma mudança bastante assim cultural, um choque cultural muito grande, porque vindo do Rio de Janeiro e chegando numa cidade, Afonso Cláudio naquela época estava vivendo o seu auge do café, a época do café, e era uma cidade bastante rural. Foi assim, uma diferença muito grande, mas a gente sabe, aprende a gostar e as pessoas do lugar, eu encontrei muita ajuda, muito apoio. Costuma-se dizer que capixaba não é receptivo. Eu não tenho essa impressão. Eu cheguei aqui, fui sempre muito bem recebida. Que bom. No interior, aquele calor humano, aquela coisa de trocar pão feito em casa com a vizinha, é uma coisa assim, muito gostosa. A feira na porta, muito bom. Embora, assim, né, como no exercício da profissão, eu sentisse um pouco de perigo, uma certa adrenalina. Teve um pouco dessa coisa de ser pioneira, de vir exercer um trabalho que era no fisco, um trabalho que era comumente ocupado pelos homens, né? Então, nessa safra, nessa turma que veio em 84, veio muita gente de fora. E era a época que estava se construindo, tinha acabado de construir CST, o Espírito Santo estava assim, vivendo um momento econômico bastante de grandes mudanças. E foi muito bom. Eu comecei logo a formar família, muito cedo, né, já aos 21 anos. E, assim, a minha experiência profissional no interior... Não tem relação, na verdade, com a literatura, né? Profissionalmente. Profissionalmente. Você tem A outra profissão. literatura, eu tenho uma relação com a literatura muito antiga. Assim, 13 anos, eu lia muitos livros os clássicos, né, da literatura da língua portuguesa, tanto do Brasil como Portugal, literatura internacional também, mais europeia, um pouco de russos, não conheço muito literatura americana. E, assim, coisas vagas que a gente pega de outros países, né? Mas lia muito, tinha a coleção completa de Machado de Assis. Era assim, eu costumo pensar que algumas coisas, muitas pessoas dizem que eu tenho uma certa linguagem meio rebuscada. Mas eu acredito que, porque o tipo de literatura que eu lia, ela tinha um certo, um vocabulário todo especial, né? Eu acredito até que naquela época eu fosse um pouco mais erudita do que eu sou hoje. Tinha até umas certas dificuldades sociais em função disso, né? Porque você, como um jovem, mas assim, no interior, mas a linguagem era diferente, era um pouquinho...
Bom, Ângela, e dessas obras, né, que você teve contato na adolescência, na juventude, teve alguma que te marcou ou algum autor que te inspirou, que te motivou, né, também hoje a estar aí sendo uma escritora também? Bom, as obras que eu gostava, eu tinha muitas coisas boas, muita coisa bonita. Mas o que mais me marcou, assim, em termos de romance, foi uma obra de Oscar Wilde, que é um escritor em inglês, e a obra é o Retrato de Dorian Gray. Já foi feito o filme recentemente, mas no filme sempre se perde um pouquinho a filosofia, a ideia, né? A mensagem, embora a imagem e a história permaneçam. E até o envolvimento do leitor também com o texto, né? Porque quando a gente lê, a gente dá a nossa ideia para aquilo também, nossa imaginação, né? Isso. E então, dentro dos romances, diríamos assim, foi esse. E gostava muito de Dostoiévski e várias obras, né? Mas na literatura brasileira, digamos assim, os poetas me marcaram mais do que os romances. E o poeta brasileiro que eu lembro que eu assim, era apaixonada, era Castro Alves. Mas depois hoje eu acho que a marca mais forte de um poeta em minha obra seria Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa, com o seu heteronômio Alberto Caeiro, porque ele tem uma forma de escrever mais solta, flui, e sem aquelas amarras, né, mais moderna, né? Então, eu gosto até de cultivar as rimas, mas apenas como um fio condutor. E, e vai assim, é um processo bem espontâneo, né? E não tenho muito de ficar burilando tanto tempo um verso ou um poema. Mas o Fernando Pessoa, ele foi uma marca que eu acho que prevalece mesmo nas minhas poesias, embora eu tenha feito, acho que eu posso classificar assim, como um laboratório. Se eu lia um romântico, eu tentava fazer um poema. O poema, é lógico que eu sofri aquela influência, aquela inspiração, e o poema vinha mais ou menos com aquela forma. Se eu lia uma poesia que me agradasse, ela fosse simbolista, como existe, eu tenho uma, não entrou nesse livro, ficou para o próximo, porque eram tantas poesias lá colecionadas, armazenadas, que não coube em um só. E tem um outro livro que já está com registro de ISBN, chamado Estratosfera, mas que só será editado esse ano, né? Se Deus quiser. Então, mas na verdade, esse primeiro livro, ele é um livro só de poesias. Só de poesias. E são abstrato e substrato. Esse título, ele é a essência do livro, assim, diria na temática do livro. É isso que você propõe ou não necessariamente? Essas duas palavrinhas acabaram sendo palavrinhas mágicas para mim. Eu acho que elas realmente conceituam um pouquinho, tanto da autora como da obra, porque eu sou uma pessoa extremamente subjetiva. Então, quem me conhece na intimidade, a minha dificuldade de quantificar coisas, então eu acho que abstrato, aquela abstração, ela é bem marcante. E a poesia, quando você fala de liberdade, de amor, de sentimento, é a abstração pura, né? Por isso que veio o abstrato. E o substrato não é uma contraposição, mas o substrato, normalmente a gente fala que é aquilo que nutre uma planta, né? É um adubo e é uma coisa que mantém vivo. É algo que geralmente você poderia classificar como um rejeito, mas é algo que vem a realmente nutrir e fortalecer. Então, eu não coloquei abstrato e concreto. Embora eu não despreze o concreto, eu acho que eu
não tenho assim uma relação muito íntima com o mundo concreto. Talvez Eu viajo bastante. Talvez o substrato ele até tenha um sentido abstrato, né, nesse sentido, nesse livro. E aí, no caso, então, os seus textos, né, os seus poemas que estão aí nesse... É o primeiro livro, certo? Sim. Primeira obra. E o que você traz de tema, então? Assim, o que você gosta, sobre o que você gosta de escrever? Há alguma repetição, alguma coisa que sempre vem? Ou não? Cada uma tem a sua história, o seu momento? Eu escrevo um pouquinho sobre tudo. Eu acho que eu falo sobre as questões sociais, eu falo sobre o indivíduo, aquela questão sobre os sentimentos. E aí nós encontramos poemas de vários, como eu disse, passeio por vários estilos, até o estilo que eu mais me identifico é aquele, ele é bem solto mesmo, mas tem poemas infantis, tem poemas falando principalmente sobre o indivíduo e suas dualidades, né? Sobre sentimentos, sobre cidades por onde passei. E, assim, nessa temática social eu poderia, destacar Meninos de Rua, que durante um certo tempo eu fiz um trabalho filantrópico com crianças de comunidade. Então eu falo um pouquinho sobre essa coisa da criança como trabalhando na rua, trabalhando como flanelinha, né? E as injustiças sociais. Mas esse eu não tenho uma conotação política muito forte. A minha conotação é individualista, é individual, é o indivíduo em busca, assim, e também em busca da sua essência, eu poderia dizer. É um pouco da sua vivência também ali, né? Retratada, de alguma forma, a sua inspiração também estaria nisso? No que você vê, no que você vive? Sim, eu tenho, assim, às vezes eu, estando diante, próximo a alguém, se eu sentir um sentimento muito forte, eu me coloco na pele, né? Me coloco no lugar do outro, e isso aconteceu várias vezes, de ter escrito nessa condição. Eu poderia citar assim um exemplo de, ainda lá pelos 14 anos, numa aula de redação, a professora pediu para fazer uma redação sobre o Dia das Mães. E uma colega nossa, ela começou a chorar porque ela era órfã de mãe. E então, eu não fiz uma redação para minha mãe. Eu me coloquei no lugar dela e fiz um poema que dizia mais ou menos assim: se eu pudesse, ao píncaro subiria dos Andes, se no píncaro de vulcões tão gélidos, tão grandes, dissesses existir o seu deslumbramento. Se eu pudesse, o Gobi, o Saara transporia, se nas extensas imensidões quentes a ventania, pedisseis me trazer no exato momento. As quentes regiões, as gélidas serranias, eu transporia amando teu muito contente, se me pedisseis com alegria, ainda mais tristemente, se ainda tu pudesseis me pedir. Eu pensei que, se for como sendo aquela minha amiga, querendo falar tanta coisa para sua mãe, e já não tinha mais como falar, né? E você disse que você fez esse poema aos 14 anos, né? Isso. A gente já percebe que realmente você tinha uma linguagem mais rebuscada. Para adolescentes, principalmente hoje em dia, dificilmente vão utilizar esse vocabulário. Acho que a literatura, a leitura, ela possibilita isso, né, nas pessoas. Isso. Conhecer mais. Acho que falta isso um pouco. Né, as pessoas lerem mais para poderem ter mais conhecimento da nossa língua. Isso. Olha, Natália, é uma viagem muito gostosa. E como eu morava numa cidade muito quente, no verão, todo mundo vinha para Marataízes. Aí a nossa família não viajava assim em férias. Éramos muitos irmãos. E então eu fazia minha viagem através dos livros. E quando voltávamos de férias, e todo mundo falava: vamos fazer aquela redação sobre suas férias. O pessoal contava que eu fui à praia, que tomei muito sorvete, conversei, brinquei muito com os amigos, aquelas coisas de viagem.
As minhas viagens eram bem diferentes, por isso que eu te disse de um pouco de deslocamento social, né? Ângela, a gente vai dar um breve intervalo, então, Tá, e daqui a ok. pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o seu livro, sobre as suas histórias. Bom, então nós voltamos já já com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa e a nossa convidada de hoje é a escritora capixaba Ângela Silva Jardim. Bom, Ângela, hoje você trouxe pra gente o seu primeiro livro lançado, que é o Abstrato e Substrato, um livro de poesias. A gente falava um pouquinho sobre ele no início e eu gostaria que você contasse como foi produzir esse livro, né? No caso, os critérios que você utilizou, porque tem poesias que são da sua adolescência. Como foi escolher as poesias? É difícil realmente escolher poesia. A gente tem um carinho especial, às vezes nem seja, talvez o critério não é totalmente. A gente tende aqui a fazer uma escolha que não é exatamente a qualidade literária, e sim aquela afetividade que tem ou a lembrança, né? Então a gente tem que vencer essa tendência para descobrir o que pode ser mais em termos de qualidade, fazendo um conjunto, mas o critério, assim, como eu não sou uma pessoa com uma formação específica nessa área, eu acho que eu fiz uma escolha mais sentimental mesmo. E buscando junto as pessoas, as minhas filhas, os amigos que já tinham lido alguma coisa, buscando o que eles tinham gostado. Pegando né? opiniões. Opiniões. E a ideia era começar com uma poesia chamada Gênese e encerrar com uma despedida. Mas depois, uma outra poesia que tinha eu acho que foi realmente assim, de eu gostar muito dessa poesia, que chamava Eu Te Compreendo. Ela tem ela é assim, de acolhimento. Então, ela entrou na frente da Gênese. Mas ali eu tentei agrupar um pouquinho, por exemplo, em determinado momento do livro, tem as poesias infantis. Então, não tem um público específico, né? O livro é para todas as idades. eu diria que para a família, ou para todas as idades. Como tem de adolescência, como tem também poemas recentes, né, com um enfoque mais adulto, né? Diria que acho que todas as pessoas iriam se identificar de alguma forma com alguma poesia. E quando você voltou, né, atrás, no passado, vendo essas primeiras poesias, você chegou a ser muito crítica com você mesma ou você gostou muito do que você viu? Eu não sou muito crítica comigo, não. Assim, penso que vou mais pela musicalidade que trouxe, né, que está ali contida, ou pela qualidade que eu possa perceber, ou que exatamente a opinião das outras, assim, de como que chegou ao outro, né? Porque a gente não escreve para a gente escreve para as pessoas que nos estão próximas, né? E foi mais ou menos tentando fazer um diálogo, porque o escritor é nada se ele ficar ilhado em si mesmo. Ele tem que buscar uma comunicação, uma conversa com o leitor. Você já tinha assim, intenção de um dia ser escritora? Quando você começou a escrever inicialmente, você sempre sonhou em lançar um livro? Eu sempre sonhei em lançar um livro. Era, assim, o maior sonho da minha vida. Então, eu, logo no início, motivada por algumas professoras, o primeiro vestibular que eu prestei, que eu fiz, foi para jornalismo. E passei na Sobel, lá em Barra Mansa, no estado do Rio. Eu morei lá há pouco tempo. Mas eu tive que mudar de Barra Mansa, de Volta Redonda, e ao ir para o Rio, eu já me deparei com a realidade de empresas e me despertou para colocar
o pezinho no chão, a lidar com o concreto, né? Cair na real, saber que realmente literatura no Brasil realmente não é muito difícil alguém viver profissionalmente da literatura. Acaba sendo um hobby, uma segunda opção. É um sonho, poderia ser uma professora, né, se eu tivesse feito letras, mas é difícil entrar no meio. Eu penso que eu tive assim umas certas barreiras e até mesmo as pessoas aconselham, e eu me deparei com outra realidade e resolvi trilhar um caminho profissional diferente, até porque o escritor, principalmente poeta, ele trabalha muito com a inspiração. E a inspiração não é algo que nós conduzimos, ela nos conduz. Já me aconteceu muitas vezes de acordar de madrugada sem equipamento próximo e com uma imensa vontade de escrever algo para não esquecer. Eu lembro que uma vez aconteceu isso e eram aqueles quartos de fazenda, sabe, de casa de antiga, onde um quarto passava por dentro do outro. Então, para não atrapalhar os pais, não ligar a luz, eu escrevi com palito de dente sobre um carbono e um papel de embrulho. Que apareceu, porque se você dormisse, ia esquecer. Ia esquecer. Então, assim, já que a inspiração que nos move, eu senti assim, como que eu vou fazer disso uma profissão? Se eu tiver que fazer um texto para amanhã, para editar no jornal, né? Essa imperiosidade de escrever me assustava ou me trazia assim, uma noção de compromisso, né? De responsabilidade. Mas eu, de certa forma, o meu trabalho é muito vinculado à redação, porque como eu entrei, sou funcionária pública e trabalho como auditora, como orientadora tributária, então trabalho com o direito e redigindo pareceres técnicos, né? E a escrita, ela está realmente presente na minha vida. A escrita, a língua, todo o tempo. Aí o tempo todo. Falta ali, na verdade, na profissão falta um pouco da arte que aí você traz para a literatura. Isso. Bom, Ângela, e o que te despertou, afinal, para escrever seu primeiro livro? O que te fez pensar, agora é a hora? Sim, Natália. Para escrever esse livro foi, assim, uma imperiosidade, uma necessidade diante do tempo, de perceber que o tempo não estava à minha disposição eternamente, que existem ciclos na vida e que estava chegando uma fase onde a gente valoriza mais assim, a maturidade e a realização de um sonho. Também eu gostaria de realizar um sonho. Acho que meu pai tinha muito isso, ele passava para a gente a questão da leitura, e esse sonho de escrever, eu gostaria de realizar e sei que ele iria gostar muito, sabe, de ver. E as pessoas não vivem eternamente, né? Todos nós temos um tempo a cumprir. E a valorização do tempo foi aí um ingrediente fundamental. Foi muito complicado para conseguir colocar isso no papel, publicar o livro? Você esbarrou com muitos obstáculos? Como é que foi? Já há algum período antes, em outras fases, eu tinha buscado caminhos, não tinha encontrado. E dessa vez, um amigo falou assim, olha, existe um canal que é você escrever e entrar em contato com o Clube dos Autores. É um site. Então eu tentei fazer comecei a fazer a parte da formatação de acordo com aquela exigência, o padrão daquele site, e coloquei à disposição do site. E tinha o e-book, né? E pedi porque nesse site eles não fazem uma tiragem grande. Não tem
uma amarração em relação à sua produção, o direito autoral. Não tem um contrato de exclusividade com eles. E eu coloquei e pedi 10 tiragens, 10 volumes. E quando eu estive com esses 10 volumes em mãos, o sonho estava se concretizando. E eu descobri algumas coisas que precisavam ser aperfeiçoadas, e um amigo então me disse que ele conhecia uma editora chamada Floricultura, entrou em contato, apresentou, pediu orçamento, e aí eu comecei a ver a coisa mais concreta. E optei por fazer uma editora aqui do Espírito Santo mesmo, e optei por fazer uma tiragem maior, com recursos próprios. Com recursos próprios. Eu fiz uma tiragem de 1000 livros, acaba ficando assim de uma forma mais econômica, mas depois conversando com pessoas me disseram que 300 volumes já seria suficiente e que não é mais ou menos o que os escritores entendem que é o público leitor no Espírito Santo. Realmente a divulgação é difícil. Vender livros não é uma coisa simples. A gente faz eventos e a gente se vê com eu não tenho muitos canais de divulgação, de distribuição, né? Como as pessoas podem adquirir seu livro, se elas tiverem interesse? Hoje é só nos eventos, né? Mas se quiser fazer um contato com você... Sim. Poderíamos, então, colocar telefone, e-mail, né? Você pode falar. Posso falar? O meu e-mail é angela.jardim@gmail.com. E existe outro e-mail, que é o do trabalho, aoliveira@cefaz, de Secretaria da Fazenda, .es.gov.br. E aí as pessoas falam com você e fazem esse contato para poder adquirir. Bom, agora os planos são continuar escrevendo? Sim, eu acho que sempre. Porque escrever para mim tem também aquela conotação de aliviar a alma. É uma certa catarse que eu faço. É uma forma de trabalhar os meus sentimentos, de colocar trabalhar isso, colocar uma ordem assim, naquele caos interior, né, no momento que você está com sentimentos contraditórios, e você vai escrevendo e vai alinhavando, a coisa vai se solucionando. Ângela, muito bom, parabéns pelo seu trabalho, eu espero que você consiga, né, levar as suas poesias a muitos capixabas e a muitas outras pessoas e continue escrevendo pra gente. Obrigada. Bom, mais uma vez, obrigada, Ângela. E o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com a gente ou quiser indicar alguém para estar aqui conversando conosco, basta mandar um e-mail para tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão. Eu gostaria então de ler uma poesia, ela se chama Gênese e tem alguma coisa a ver com a Gênese bíblica. Vindo de uma capela distante, aportou em um frasco, meio a processo em andamento. O fluídico unido ao volátil impregnou todo o sistema genital de psicossomática lesão tátil, instaurando novo estágio vital. Atordoado, o antropóide gladiador estarreceu diante da descoberta metafísica do amor.